Olá, eu me chamo Tiago e hoje eu vou instruir vocês a fazer a utilização do milhomímetro HTM02, tá? Um milhomímetro para SPDA, fabricado pela Gama em parceria com a Hightech do Brasil. Vamos lá. Bom, então o milhomímetro, ou o micromímetro, é um equipamento destinado à medição de baixas resistências, né? Ele utiliza um método a quatro fios para poder estar eliminando a resistência de contato. Tá? A gente chama ele de método de Kelvin. Né? Então, eu tenho dois cabos ali que circulam a corrente e dois cabos ali que eu vou estar recebendo um potencial, né? Uma queda diferente de potencial da resistência que eu estou medindo. Tá? Então, a gente tem a fabricação aí de diversos modelos, né, de 1 ampere, 100 ampere, 200 amperes até 600 amperes, e cada um tem a sua aplicação específica, né, alguns para SPDA, outros para medição de disjuntores, seccionadora, transformadores. Tá? Bom, o princípio de funcionamento desse equipamento é a primeira lei de Ohm, tá? Onde a resistência é igual à tensão dividido pela corrente. Né? Importante lembrar que esse equipamento tem um regime de corrente em corrente contínua. Tá? Então, por isso que a gente aplica essa lei de Ohm. Bom, falando exclusivamente aqui do modelo HTM02, né, então, ele é um equipamento destinado especificamente em atender a NBR 5419. Ele é compatível com cabo de até 200 metros, então varia bastante aí do modelo que você adquiriu. Se você adquiriu o modelo aí com 100 metros, você pode entrar em contato futuramente conosco caso você precise de um cabo maior. Tá? Então ele já tem um autoteste integrado no equipamento, né? Você consegue fazer esse autoteste nele até para você verificar se existe algum problema nos cabos ou até mesmo no próprio equipamento. Né? Monitoramento de bateria em tempo real. Né? Então isso é importante, às vezes no campo ali, né? Você não tem ali um nível de bateria, você pode acabar ficando na mão, principalmente se você não tiver alguma tomada para poder estar alimentando ele. Tá? Mas este equipamento específico, ele funciona na tomada ou a bateria. Tá bom? Então ele tem a função ali start-stop, automática, né? Então você inicia o teste e ele já dá um stop aí automático para não correr risco ali do equipamento dar alguma fuga de corrente, algo do tipo, né? Então ele fica mais protegido se a gente verificar outros equipamentos aí existentes no mercado que ele não para de injetar corrente sozinho, né? E a operação desse equipamento, bem simples, né? O equipamento possui quatro botões, né? Que conforme no decorrer da aula que eu vou passando a função de cada um. Bom, então, ele tem um botão de teste, serve para iniciar o teste. O botão A, que é o símbolo da corrente, então ele consegue monitorar a corrente em tempo real. Né? A tecla de bateria, para você verificar o nível de bateria. E a tecla do backlight, para você poder ligar ou desligar a iluminação do display. Né? A iluminação é importante, caso você esteja aí num ambiente escuro, você precisa fazer um registro de foto para notas de relatório, né? Então faz bastante diferença aí no campo. Esse é o princípio de funcionamento do equipamento. Né? Então, aqui a gente tem a circulação de corrente, né? C1 e C2. E aqui a gente tem o retorno aqui do potencial, que é aqui que o equipamento vai realizar a medição. Né? Então, tem aqui P1, P2, a resistência que eu quero medir. Né? Então, eu tenho uma corrente circulando neste circuito, eu gero uma queda de potencial aqui,
que é onde o instrumento faz a leitura, onde cada voltímetro aqui vai ter a leitura de P1 e P2. Então, esse cara aqui a gente chama de método de Kelvin. Né? Então, método de Kelvin, como eu expliquei, né? Então temos uma fonte de corrente fixa entre C1 e C2, né? Uma fonte, no caso do HTM02, é uma fonte fixa de 1,2 amperes aproximadamente. Tá? Então, ou seja, você pode ver que a gente aplica a lei de Ohm aqui corretamente. Então, se eu tenho um Ohm, uma corrente de 1 ampere circulando, então entre o C1 e C2 a gente vai ter 1 volt, né, entre P1 e P2. Essas são as ferramentas úteis, né, para a gente levar em campo, além, é claro, do videomímetro. Né? Então, por exemplo, a gente temos uma escova de aço. Né? A escova de aço é importante porque às vezes a gente tem camada de tinta que acaba impedindo a passagem de corrente do aparelho. Né? Então, é importante realizar, lixar, né? Para que a garra ela tenha o melhor contato possível no condutor que a gente quer fazer a medição. Né? Então, sem essa lixa, acaba dificultando aí o trabalho. Né? E dependendo da ocasião, né, do caso, não é nem possível realizar o trabalho. Né? Então, além da escova, a gente também tem a lixa, né? Então, para poder estar lixando esses contatos, né? Mas o ideal realmente é a escova de aço para poder dar aquela removida de camada de resto de obra, né? De cimento ali. Né? A gente tem uma pá também que é importante, principalmente em alguns pontos que você tem a caixa de medição. Né? A ponta-ferramenta às vezes tem aquele acúmulo de água, de terra, então de sujeira, né? Então é importante a gente tá levando uma pá para a gente estar podendo fazer essa remoção da caixa de medição para poder sempre garantir um ambiente limpo que o equipamento possa trabalhar com precisão. Né? Então a gente tem também um jogo de chaves ali, geralmente para poder apertar as conexões ou se precisar remover as conexões ali da descida para fazer as medições pontuais. Né? E um alicate com perímetro. Né? O HTM02 tem uma proteção, né, de retorno de tensão de 2 volts. Né? E às vezes costuma acontecer o que? O pessoal liga o neutro, né, do terra, e se você tem um sistema desequilibrado de tensão, às vezes pode ter circulando uma tensão por aquele neutro. E se você colocar o aparelho, né, o milímetro, e a tensão que estiver circulando naquela malha que você for medir for maior que 2 volts, muito provavelmente você vai danificar o seu equipamento. Né? Então, sempre aconselho ali antes de você fazer a medição, né, antes de você conectar o seu equipamento, verificar se não existe nenhuma presença de tensão, né, naquela malha que você vai medir, principalmente onde a gente tem o neutro aterrado, né, que pode acontecer esse tipo de problema. Então aqui a gente temos as funções, né? Então aqui eu tenho uma tecla de luz de fundo, então se eu apertar eu vou apagar o display, né? O, a luz de fundo do display aqui, ou se eu apertar novamente eu acendo a tela, né? E aí verifico qual é a melhor condição ali para ele poder fazer o registro fotográfico. Aqui a gente temos duas funções, né, do aparelho. Então a gente tem aqui a malha aberta. Então o que pode ocasionar essa malha aberta? Né? Então esse check pog, né, pode ser como eu informei anteriormente, se a malha que a gente for medir ela tiver com alguma camada de tinta ou sujeira que esteja impedindo a passagem de corrente, ele pode apresentar esse erro. Né? Se houver algum mau contato ali na conexão, também eu posso ter esse tipo de problema. Então, sempre verificar aquele conector jacaré, que ele tenha pegado firmemente ali na malha, né, para ele poder
fazer essa condução de corrente. Né? Sempre verificar os cabos de ensaio. Então, por exemplo, se algum desses cabos aqui, seja ele C1 ou C2, tiver rompido, quebrado, ele vai apresentar também essa mensagem check follow, porque ele vai estar circulando corrente. Né? E antes de fazer o ensaio, o legal é você apertar a tecla aqui de corrente, né? Que você vai ter a leitura de corrente em tempo real, né? Do ensaio que você está realizando. Então, se essa corrente aqui ela for muito pequena, por exemplo, 0,4, 0,3 ampere, a resistência que você está fazendo a medição ela é muito alta, né? Então ela está derrubando a passagem de corrente. Essa corrente aqui ela é projetada para fazer a medição de até 2 ohms. Então qualquer resistência superior a 2 ohms, a gente vai ter uma queda brusca aqui de corrente, que aí você já vai entender, né, que você está tendo uma circulação de corrente, mas o ponto que você está medindo tem uma resistência muito alta. Né? E aqui, né, também só retornando aqui uma informação que eu esqueci de passar, se o cabo estiver correto, se você já removeu a camada de tinta e ainda permanece o check point, é porque realmente o ponto que você está medindo está em aberto. Né? Aí você faz o registro fotográfico para colocar no seu relatório, que você tem esse ponto em aberto. Tá? Então, importante a gente sempre checar aqui o nível de bateria, né, 100%. Sempre que a bateria aqui abaixar para 20%, ele também vai dar um aviso aqui na tela, cada 40 segundos ele vai avisar que a bateria está baixa, né? E tomar cuidado para não ficar sem bateria ali no momento do ensaio, por mais que o equipamento também funcione conectado na tomada, né? Às vezes a gente não tem ponto de conexão, então antes de ir para campo, né? Sempre verificar o nível ali de bateria para não ocorrer nenhum imprevisto. Tá? O equipamento ele possui escala de resistência automática, tá? Então, qualquer medição aqui ele já vai te dar uma unidade de medida, a unidade de medida sempre vai ser em miliohms, né? Então a leitura aqui é muito simples, se a gente for verificar outros equipamentos que existem no mercado, às vezes precisa fazer a conversão, né? Nesse caso não, então se mediu 10 milha, 10 milha, se mediu 100 milha, 100 milha, se mediu 1000 milha, é 1000 miliohms, que nem um exemplo da imagem, né? 1003 miliohms é a resistência medida aqui nesse exemplo. Uma outra função do equipamento é o overhand, né? Então este equipamento ele tem uma limitação de medida de até 2 ohms, né? Então qualquer resistência que for maior que 2 ohms, ele vai apresentar essa mensagem aqui na tela, então você já sabe também, né, além de você verificar na corrente ali, que provavelmente a corrente vai ser menor, 1,2 ampere, você sabe também que a resistência que está tendo aqui no equipamento, ela é muito maior, né, até mesmo do que a norma pede. Né? Precisa verificar o dimensionamento, o ponto que foi conectado, né, e ele está em conformidade com a 5419. Um outro ponto importante, né? Resistência não tem polaridade, tá? Mas no caso do HTM02, ele pode registrar alguns valores negativos que são ocasionados por mau contato. Né? Então, sempre que o equipamento te reportar uma medição negativa, é porque ele está circulando a corrente ali em C1 e C2, mas o P1 e o P2 ele está com mau contato. Então, ou seja, não deu a conexão corretamente, né? Ou ali na conexão entre P1 e P2 possa ter alguma camada de tinta, ele possa estar impedindo a leitura. Né? Então, o equipamento ele tem esse indicativo. Então, sempre que apresentar um valor negativo para você, você precisa desconsiderar e refazer a medição, porque você não está tendo a leitura correta. Tá? Então, aqui no ensaio de SPDA é bem simples. Né? Aqui a gente tem um exemplo. Né? Então, aqui a gente tem as caixas de medições. Aqui, nesse exemplo da imagem, é um SPDA não estrutural. Né? Então, tem as fitas aqui descendo pelos cantos aqui desse imóvel. Né?
Então, as medições, né, eu posso fazer tanto aqui na fundação, desse ponto, desse ponto. Essas resistências aqui não pode ser maior que 1000 miliohms, tem que ser baixo, né? Posso fazer a medição cruzadas, né, segundo a norma, desse ponto para esse ponto. E segundo a 5419, né, o anexo F, a gente pode pegar aqui um barramento, vou seguir como essa caixa aqui um exemplo de barramento, digamos que todos esses pontos aqui estejam conectados nesse ponto. A gente põe uma garra do equipamento aqui e a gente põe outra garra aqui no mastro do captor, né, no ponto mais alto aqui do sistema. E aí, qual que é o processo do ensaio? Eu vou injetar uma corrente nesse ponto e nesse ponto, e todas as descidas aqui estão interligadas. Então, a gente tem uma associação aqui em paralelo de resistências, né? Então, segundo a norma, essa medição desse trecho e do BEP, né, que seria o barramento de potencialização, não pode ser maior que 200 miliohms. Tá? Tem que ser menor que 200 miliohms para ele ser aprovado, segundo a 5419. Tá? Então, às vezes, aqui a gente tem um exemplo, já aqui de uma conexão de SPDA estrutural, né? Então, aí no caso aqui, teve que fazer uma quebra, porque provavelmente não tinha uma caixa de medição, né? Então, eu vou pegar um ponto aqui da coluna para poder fazer esse ensaio, né? Então, sempre é importante, antes de fechar um serviço, né, fazer uma análise do, do que você vai precisar antes, fazer uma análise aí visual, né, do que tipo de ferramentas você vai precisar, dar uma olhada na build do projeto para você poder fazer este ensaio. Tá? Então, tem uma caixa de inspeção, né, que você vai estar utilizando para fazer o teste de continuidade. Como eu falei lá no vídeo anterior, essa caixa de inspeção você pode ter mato, pode ter terra, água, então é importante levar uma palha para você fazer a remoção aqui desses ruídos, até para você poder pegar uma conexão melhor aqui na haste de ferramenta aqui com o milhômetro. Tá? Então aqui um breve roteiro de ensaio. Tá? Então a gente nunca recomenda que você faça nenhum tipo de emenda no cabo ou jumper, no cabo de medição do aparelho, que isso pode dar erro de medição. Tá? Então sempre utilizar o cabo original, sem emendas, né? Para você não perder a precisão, né? E você fazer isso aí corretamente. E se você precisar de um cabo maior, aí você pode entrar em contato aqui conosco. Tá? Então, você pode utilizar um termômetro, né, um termigrômetro, é bem comum, para você ter o valor da resistência na temperatura ali do atual, porque o valor de resistência pode ser alterado conforme a temperatura. Tá? Então, é sempre importante você constar isso aqui no relatório. Tá? É uma informação muito importante, nunca desconecte os cabos em ensaio, isso pode danificar o equipamento. Tá? Então, o equipamento ele leva 6 segundos, né, para fazer o ensaio e o registro. Então, nesse processo dos 6 segundos, não remova o cabo porque você pode danificar o equipamento. Tá? Então, sempre verifica as conexões dos cabos. Né? Então, às vezes o pessoal joga o cabo do prédio, às vezes está na obra ali, passa caminhão, então às vezes acaba rompendo ali o cabo e às vezes a pessoa não está conseguindo fazer a medição porque o cabo está com problema. Então, sempre é bom você ter um multímetro ali, né? Mede a quantidade dos cabos antes de você fazer o ensaio certinho, para você não ter nenhum imprevisto aí no momento do ensaio. Tá? Então, conforme já tinha falado também, conexão com cidades também interfere no ensaio, então, sempre que possível, lixe o contato. Tá? Então, aqui, digamos, falando de uma resistência de menor valor, o objeto tem que estar em curto. Né? Então, caso não haja circulação de corrente, verifique se o objeto que você está medindo está fechado. Né? Então, ou seja, às vezes costuma acontecer, né? O pessoal põe a caixa de medições, né? Põe as hastes e esquece de passar a malha e acaba concretando, né? Aí você faz a medição de um ponto ao outro e não tem continuidade. Aí você fica tentando entender o que está acontecendo e o equipamento dando informação de check follow, você não consegue fazer o ensaio porque não existe uma malha, né? Às vezes, com um descuido ali da obra acabou passando, né? E não tem continuidade nos pontos. Né? Então, antes de fazer a medição, sempre limpe ali a caixa de inspeção, tá? Importante.
Né? Então, caso faça a medição no BEP, verifique com o alicate se existe corrente de fuga presente no aterramento. Né? Então, tensões parasitas, corrente de fuga pode danificar o seu aparelho. Então, qualquer tensão que estiver presente ali, que seja maior que 2 volts, o seu aparelho ele, com certeza vai danificar. Tá? Então, aqui só uma breve informação, né, que medir continuidade é diferente de medir aterramento. Né? Então, às vezes o pessoal confunde bastante ali, né? Eu vou usar um termômetro, eu vou usar um milímetro. Então, assim, a 5419 ela pede para você fazer um ensaio de continuidade, que é diferente de você medir uma resistência de aterramento. Então, sempre confirma ali o escopo do serviço, o que o cliente está te solicitando, para você verificar qual o equipamento correto ali você vai utilizar. Né? Mas nesse caso específico, como a gente está falando de milhomímetro, continuidade 5419, você vai estar utilizando apenas o milhomímetro para essas situações. Né? De medir ensaio de continuidade, que seria o anexo F da norma. Então, não realize medições em condições climáticas. Então, se estiver chovendo, né, que tenha perigo de raios ali, obviamente você não pode fazer um ensaio. Então, para medições de fundação, né, necessidade de conexão da parte superior do armado, né, para medições não estrutural. Né. Então, se você for medir só a fundação e continuidade, você pode estar desconectando ali a parte superior, né, para não ter fuga de corrente, né, do ensaio de continuidade. Então, você desconecta a parte do captor, se for possível, claro, né? E caso você queira medir só se o anel da fundação foi fechado, né? Então você desconecta a parte de cima e faz a medição apenas na fundação, tá? Então, um detalhe, né? As recomendações das NBRs, por exemplo, de usinas fotovoltaicas, né, não se enquadram no 5419. Então, o foco aqui do treinamento é para o usar da 5419, só que vale ressaltar, né, que para a usina solar, a usina fotovoltaicas, né, ela não segue a rígida lei 5419. Claro que você pode fazer a medição de continuidade das strings de uma usina solar, mas não tem um valor de referência, né, de padrão conforme a 5419. Tá? Então, uma coisa importante, esse equipamento, o modelo HTM02, é um equipamento exclusivo para medição de continuidade, então ele não serve para medir transformador, disjuntor, seccionador. Tá? Então, para esse tipo de equipamento, você precisa utilizar um micromímetro. Tá? É importante você ter as builds do projeto, para verificar a quantidade dos pontos a ser medidos, tá? Para tomar cuidado de você não ter bateria, né? E ver passar o orçamento também para o seu cliente do quantos pontos que você vai medir, o trabalho que você vai ter para você estar gerando esse relatório. Né? Então, mais os ensaios fotográficos ali para você poder fazer um registro, né? Para você poder incluir no relatório. Né? Então, aqui eu tenho mais outro exemplo aqui do ensaio, da SPLA, que já é uma imagem da própria norma. Né? Então, aqui eu tenho um captor, uma descida estrutural, e a gente faz o ensaio, uma imagem bem simples. Né? E aqui a parte do BEP. Né? Então, a gente tem aqui o nosso equipamento, né? Ensaio do barra de potencialização e do captor mais alto aqui do prédio. Esse ensaio aqui não pode ser maior que 200 milhões. Tá bom? Então, aqui são o que pede na NBR, né? Na NetSwap. Então, o ensaio de descidas não deve exceder 1 ohm e o ensaio do BEP não deve exceder 200 milhões. Né? Então, é bem simples aí a utilização desse equipamento. Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco e esse aqui é o meu e-mail de contato.